Boa tarde. Então, pessoal, deixa eu botar aqui. Então, antes de começar, só uma questão. Eu tive a honra de escrever o prefácio do livro do Enege, que está muito bom, mas tem algumas inverdades lá. Então, antes de falar alguma coisa, eu vou desfalar algumas coisas, tá? Eu sou muito amigo, mas não sou sócio do pessoal do Hub Rio. Tá? Eu estava com eles no início do processo, a gente pode falar sobre isso também. O Hub Rio, vocês devem conhecer. Eu não sou sócio deles e não é 1/3 da população do mundo que está em depressão. Tá? Na verdade, o país que tem mais pessoas deprimidas hoje é a França, onde mais de 20% da população está deprimida, não é 30%, é 20%. Tá? Então, o cenário não é tão ruim assim. Beleza, então, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre toda essa transição que a gente está passando no mundo, e os slides estão lá naquele link, tá? Então, vocês não precisam anotar nada, pode só prestar atenção, ou ficar no WhatsApp, ou fiquem confortáveis com o que vocês quiserem. Eu queria começar com a fase do Frei Beto. Vocês sabem quem é o Frei Beto? Um filósofo e teólogo brasileiro, que está vivo ainda. E ele disse que nossos avós viveram uma época de mudanças, e nós vivemos uma mudança de época. Né? Exatamente o que essa frase bonita quer dizer. Nós do MEG temos como referência inovação, né? A gente pensa muito em inovação. E aí tem inovação por melhoria contínua, né? Que é inovação incremental, e é isso que os nossos avós fizeram. Eles pegaram um modelo mental, eles pegaram uma forma como a sociedade produzia, uma forma como a sociedade distribuía, a forma como a sociedade pensava, e foram incrementando isso. Né? Então, tinha o médico de família, aí passou a ter o médico de criança, o médico de adulto, aí passou a ter o médico do pé da criança, o médico do fígado da criança, o médico do fígado do adulto. Então, a gente foi melhorando ou incrementando esse sistema. O que a gente está vivendo agora é a inovação disruptiva, né? Que é a mudança de época. Tá? Então, como vocês muito bem sabem, o carro não foi inventado como uma melhoria do cavalo, né? E nem a lâmpada é uma melhoria da vela. Tá? E é isso que a gente está vivendo hoje, uma mudança de época. Tá? Agora, por que a gente está vivendo uma mudança de época? Será que é só para a gente se sentir relevante? Né? A gente está vivendo numa época do mundo muito legal porque está mudando a época. Não. Na verdade, tem algumas coisas acontecendo que a gente nem para conversar. Né? Nos últimos 50 anos, a nossa população cresceu mais do que nos últimos 4 milhões de anos. Tá? E nesses mesmos 50 anos, a gente produziu e publicou mais conhecimento do que na história inteira da humanidade. Tá? Então, vocês imaginam esses dois fatores. Né? E como é que o nosso sistema responde a isso? Como é que está o mundo hoje? Hoje, 20% do mundo vive com 85% da grana. Tá? Então, não sei se vocês assistiram o Eduardo Marinho falando, ele entende muito mais do que eu disso. Tá? E se vocês querem algum exemplo para explicar o Pareto algum dia, esse é o Pareto, 80-20. Né? 20% do mundo, 85% da grana. E qual é o país que a gente sempre se espelhou? Né? O país que é o desenvolvido, o país que, da liberdade, da democracia, qual é? Estados Unidos, né? Beleza. Nos últimos 30 anos, 1% dos Estados Unidos reteve 58% do dinheiro gerado no país. Tá? Então, isso aqui é o que a gente está considerando meritocracia nesse sistema que a gente trabalha hoje. Vocês acham que lá tem uma raça superior, 1% da população, de fato, gerou tudo isso de valor? E depois, vocês já sabem, vivemos uma crise ambiental sem precedente, que causamos, mas não sabemos e nem queremos. Né? A gente não quer ver os documentários, a gente não quer ler as reportagens, a gente prefere só ficar lendo a capa do jornal, né? Calcular as consequências disso tudo que está acontecendo. E o que mais? As tecnologias, né, que a gente sempre achou que iam mudar a nossa vida. Há anos, numa conferência como essa, se fosse de tecnologia, teria um cara aqui em cima falando sobre o que a gente vai fazer com o tempo que a gente vai ganhar com a tecnologia. E fazia sentido. Né? Você imagina, o meu avô, para ele conseguir entregar um documento para o chefe dele, ele tinha que ou ir até o chefe, ou passar um fax para o chefe, alguma coisa do tipo. Hoje a gente tem Dropbox, e-mail e por aí vai. Né? Imagina que a gente tinha que resolver os problemas do trabalho, hoje você pode no celular, no ônibus, já fazer as coisas. E eles sabiam disso. Eles falaram, bom, a gente vai ganhar muito tempo. E o que a gente fez com esse tempo? Se escravizou. Né? A gente nunca teve tão preso. A tecnologia hoje, se você for tomar um chopp sexta-feira à noite, você pode receber um e-mail do seu cliente puto. Né? E aí você está preso àquilo. Você agora
você é totalmente rastreado por aquilo. E falando em rastreabilidade, vocês devem saber quem é o cara mais procurado no mundo hoje? O Snowden. Já ouviram falar desse cara? Pois é, esse cara provou que o governo americano, a gente não sabe dos outros, mas o governo americano está vendo o nosso Facebook, e-mail, celular, etc, etc. Então, a gente agora também está preso ideologicamente, né? Se antigamente você podia pensar, hoje, se você pensar muito, seu Facebook vai ser travado, como de alguns amigos meus foi. Tá? Então, a gente nunca esteve tão preso, é assim que a gente está usando a tecnologia. 72% das pessoas estão infelizes com o trabalho delas. Então, olha que cenário maneiro. Daqui a 2, 3 anos, mais ou menos daqui para cá, vai estar todo mundo triste, né? Só vocês é que vão estar mais ou menos felizes. Tá? Então, esse é o nosso cenário, que é muito legal. E, por fim, e o mais irônico de tudo, é que depressão é uma das maiores preocupações da ONU para o século XXI, e o Brasil é líder no ranking, um dos líderes no ranking. Tá? Na verdade, a França está em primeiro e o Brasil vem ali abaixo. E aí tem umas coisas muito interessantes sobre esse dado. Né? Por quê? Por que a gente trabalha 12 horas por dia? Né? Por que a gente estuda que nem maluco na faculdade, no vestibular, e o cacete faz mestrado? Não é para a gente aumentar a utilidade? Não é para a gente ser feliz? Por que a gente inova tanto? Por que tem tanto produto, tanto serviço, entrega para amanhã, garantia de dinheiro de volta, etc, etc, etc? Não é para a gente ser feliz? E como é que a gente está deprimido, então? E a gente vai continuar investindo tempo e energia nesse sistema, que quanto mais a gente bota, mais infeliz a gente fica? E aí uma coisa que mostrou para mim essa diferença de visão de época de mudanças para mudança de época, é que quando eu fui ler reportagens sobre isso, né, eu fui ler sobre o que as pessoas estão achando da depressão. E aí é muito curioso, porque você vai lá e tem assim, consequências da depressão. A depressão faz com que as pessoas reduzam a ida ao trabalho, as pessoas matam mais o trabalho. A depressão faz com que as pessoas diminuam a produtividade. Solução, vamos dopar as pessoas. Né? Vamos dar remédio tarja preta para as pessoas aguentarem o trabalho, para as pessoas conseguirem ficar lá, que nem o leão fica no zoológico. Sabe quando você vai no zoológico e tem aquele leão mansinho? É o que querem fazer com a gente. Então, essa é a solução do época de mudanças. Né? Então, a gente tem certeza que a gente está indo para o caminho certo, surgiu um probleminha, que a população está deprimida, mas não tem problema não. Dopa e vamos continuar nessa direção. Né? Quando, na verdade, o que a gente está vivendo é a mudança de época, onde a gente vai parar de ter motivos para estar deprimido. Tá? Beleza. Então, dito isso, será que haverá mesmo, então, uma mudança de época? Será que existe uma luz no fim do túnel? Ou será que a gente vai morrer antes disso? Né? Porque a Terra está muito bem, apesar das crises ambientais, a Terra está muito bem. Quem vai morrer é a gente. Né? Então, no final das contas, essa corrida contra o tempo, será que a gente vai conseguir ganhar? Ou será que a gente vai ser apenas mais um experimento aí, como George Carlin diria, né? Apenas mais um experimento aí de mutação genética que não deu certo? Né? Eu acho que a gente vai conseguir superar isso. E eu trouxe alguns números que provam, né, ou que pelo menos indicam isso, e se vocês quiserem exemplos de outras áreas, no final, quando a gente for fazer pergunta, aí vocês podem me perguntar. O mercado de crowdfunding, que vocês devem saber muito bem o que é, está explodindo. Né? A gente só está filmando agora o evento por conta de crowdfunding. Tá? Então, no final desse ano, a gente vai estar girando mais de 5 bilhões de dólares no ano, né, com crowdfunding. E aí a gente, às vezes, se espanta com o volume de dinheiro. Nossa, é bastante dinheiro, isso é legal. Mas o mais legal disso é que o que seria feito com 5 bilhões de dólares se um investidor convencional estivesse investindo? Ele investir 5 bilhões de dólares para sugar 10 bilhões de dólares, para investir 10 bilhões de dólares, para sugar 20 bilhões de dólares. E qual é a natureza, qual é a qualidade do dinheiro que é investido num crowdfunding? Projetos sociais, projetos de empoderamento, projetos em comunidades, projetos que ajudam o meio ambiente, etc, etc. Né? Então, não só o volume de capital nosso investindo em nós mesmos está aumentando, mas a qualidade desse capital é muito melhor. Tá? Nos Estados Unidos, antes de falar sobre isso, né, sobre a mobilidade dos Estados Unidos, tem duas loucuras do ser humano que eu não entendo. Né? Que nenhum outro animal faz a não ser a gente. Tá? A primeira, os peixes também fazem, tá? Que é o seguinte, a gente pega a água, né? Aí a gente traz a água, desvia o rio, mata um monte de peixes, né? Aí traz, limpa a água, trata a água, traz até o prédio, manda para o 20º andar, faz cocô nela e manda ela embora. Né? O ser humano é o único animal que faz cocô em água limpa. O ser humano e o peixe. Isso não faz sentido nenhum. Né? E qual é outra coisa que nenhum outro animal faz também? A gente sai de casa todo mundo na mesma hora.
Faz sentido isso? Você já viu uma colmeia, todas as abelhas brigando para sair, uma empurrando a outra para o lado? Você já viu num formigueiro isso acontecer? Não, só a gente é que atinge esse nível de loucura de fazer isso, né? E aí, enquanto o Brasil baixa o IPI para a gente vender mais carro e aumentar o trânsito, lá nos Estados Unidos já tem 1 milhão de pessoas compartilhando carros, tá? E isso está crescendo a níveis estrondosos. Tipo, no Canadá, ano passado, cresceu em 50% isso, e isso já está no Brasil, está inocente ainda, mas está chegando com peso, tá? Na Inglaterra, entre 2007 e 2010, a gente cresceu de 62 mil para 232 mil empreendedores sociais, mais do que triplicou o número de empreendedores sociais. E por que isso? É porque a gente está sentindo que tem alguma coisa que não está certo, né? A gente sente que tem alguma coisa no ar que não está certo, que foi o que motivou a gente a ir para as ruas, né? Então, não tem como passar o Enege sem falar disso, né? Tudo bem, ontem deu um estressezinho aí para a produção do evento, tá? Mas isso é importantíssimo. Isso aqui é um dos sinais de que a gente está vivendo uma mudança de época. É um sinal que grita alto, mas não é o sinal mais representativo, e não é o sinal que causa mais impacto. É só um sinal que mostra para a gente que está totalmente alienado, que tem alguma coisa acontecendo. Isso aqui é a população dizendo basta, né? E aí, mais uma análise, épocas de mudança e mudança de época. O que as pessoas esperam da gente quando a gente vai para a rua? Um líder? Uma agenda? Né? Uma lista de coisinhas que a gente vai pedir para o governo? Isso é época de mudança. Isso é caso a gente quisesse chegar lá e mudar incrementalmente algumas coisinhas. O que a gente está vivendo é uma mudança de época. Sabe quem é o nosso líder? A gente. Você é o seu líder. Sabe quem é o seu exemplo? Seja o exemplo para você mesmo. Sacou? Eu não sou exemplo para ninguém, eu sou exemplo para mim. Não terceiriza isso para ninguém. Você está se esvaziando. Tá? Você está esvaziando a sua vida, você está literalmente terceirizando as suas decisões para um outro, você tá realmente fazendo isso. E aí, qual é a solução, no final das contas? É formatar o Brasil, né? Deu bug no sistema, então vamos formatar? Será que é tão simples quanto isso? Será que a gente só está olhando para fora e não está olhando para dentro? Né? Eu fico imaginando, se a gente parasse aqui, todo mundo pensasse num novo sistema que seria perfeito, um político, econômico, quer que seja, e botasse lá, ia funcionar? Ou será que nós é que não estamos pensando certo? Né? E aí o Einstein tem uma frase muito boa, que a tradução livre seria alguma coisa do tipo, o mesmo modelo mental que criou um problema não será capaz de resolvê-lo. Tá? Então, a gente criou problemas e a gente está querendo resolver eles com exatamente a mesma cabeça que criou. Né? Eu respeito muito, inclusive trabalho com negócios sociais, mas simplesmente pensar que maximizar o impacto vai mudar o mundo é muito ingênuo. Que tipo de relação você está gerando dentro do negócio social? Você continua fazendo comando e controle, você continua na disciplina, você continua na hierarquia, você continua esvaziando as pessoas, você continua com essas metas malucas, 15 horas de trabalho por dia? E aí, você vai mudar o que com isso? Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, uma das últimas mudanças de época que a gente teve foi quando a gente descobriu que, na verdade, não era o Sol que dava volta na Terra, era a Terra que dava volta no Sol. E como é que a gente se sentiu quando a gente viu isso? Traídos, né? A gente acreditava na igreja, a gente acreditava em todo esse paradigma e a gente viu que, na verdade, era uma grande mentira. A gente tirou a igreja do pedestal e botou lá o conhecimento racional, lógico, que é o que todos nós temos aqui muito bem desenvolvidos. Até quem é designer e fala que não sabe fazer conta, você também tem o conhecimento racional muito bem desenvolvido. Tá? E a gente botou isso no pedestal, acelera 400 anos, com a industrialização aí no meio, a gente está onde a gente está agora. Onde a gente acha que a gente é um ser racional. Mas se você for ver, já tem prêmio Nobel da Economia provando que o ser humano não é racional. E graças a Deus, nós não somos racionais. Tá? E aí o que a gente fez? A gente pensou, então beleza, fé não existe, isso é tudo blá blá blá, tudo a gente vai provar com a ciência, tudo a gente vai provar com números, tudo a gente vai provar com algoritmos. Né? E aí a gente veio trazendo à sociedade assim, utilidade, crescimento econômico, essas coisas malucas que a gente tem até hoje. Né? E aí a gente só aprendeu a trabalhar com máquinas. Sempre que possível, a gente pegava uma máquina e botava no lugar do homem. Isso é legal. As máquinas são mais rápidas do que a gente, em muitos casos é mais seguro trabalhar com máquina, elas fazem as coisas às vezes melhor do que a gente, isso é muito bom. Agora, o problema é que quando a gente não conseguiu substituir o homem pela máquina, a gente transformou o homem em máquina. E é isso que nós somos hoje, maquinazinhas. Né? A gente não tem chip ainda dentro da gente, mas eu vou explicar
rapidamente como é que a gente se transformou em máquina. Como é que é o ciclo de vida de uma máquina? Ela é produzida, né, em alguma fábrica, alguma indústria, depois ela produz e depois ela fica velha e é descartada. E como é que é a nossa vida hoje? A gente entra na escola, o Zé Pacheco estava aqui ontem falando, né, e aí instalam na gente vários programinhas, o programa da biologia, da física, da matemática, da disciplina, levanta a mão para ir para o banheiro, né, aí você vai se esvaziando, vai instalando esses programinhas, aí você faz o teste, porque você é uma máquina, fez o teste, não passou, instala de novo, instala o programinha de novo, passou, vai para a próxima série, né, e aí assim a gente vai seriando as pessoas até o momento em que a gente instalou o sistema operacional e se formou na escola. E aí, se você tiver sorte, você ainda vai instalar um outro softwarezinho na faculdade. O engenheiro instala o Excel, né? O designer instala o Photoshop, né? E assim a gente sai da faculdade e a gente entra no síndrome do CV, né? A síndrome do currículo, que a gente estava falando lá em cima agora. Se você chega para uma pessoa e fala, oi, tudo bem, e aí? Quem é você? Quem é você? O que você responde? Eu sou um engenheiro de produção com MBA, não sei o quê. Ou seja, sua especificação técnica como máquina. Né? A gente se resume no nosso CV, esvaziamos a nossa razão de ser. Entramos na empresa, produzimos 15 horas por dia, engordamos, ficamos carecas, ficamos doentes, e se tudo der certo, daqui a 40 anos, a gente está rico. Né? E quando a gente estiver rico, a gente se joga fora comprando uma mansão bem longe de um grande centro. Né? Então, assim é a nossa vida hoje, impensada. E eu sinto, pelas perguntas, devido aos palestrantes incríveis que a gente tem, eu resolvi ficar um evento todo, e eu estou observando pelas perguntas que tem muito disso, tem essa ansiedade, a gente está sentindo que a gente está entrando num trilho e acelerando numa direção sem exatamente questionar, será que não dá para desacelerar, será que não dá para não estar num trilho? Né? Então isso é a gente sentindo que a gente está virando máquina, mas há esperança, porque se a gente ainda está sentindo isso, é porque a gente ainda é humano lá no final das contas. Tá? Então, a proposta é a seguinte, vamos nos formatar também, né? Será que não é só mudar o sistema político, democrático, fazer plataformas de crowdfunding, crowdsourcing, abrir a economia, ou o que quer que seja? Será que a gente também não tem que trabalhar internamente? Tá? E aí eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que largar e algumas coisas que a gente tem que absorver. Como começar de novo, então? Algumas coisas que a gente tem que largar. Primeiro, reconhecer o efeito da indústria do medo na gente. Tá? O medo, sim, é importante. A gente falou pra caramba de medo ontem e já falou-se de medo hoje de novo, ou seja, nós somos muito medrosos, né? É a indústria do medo. Tá? O medo, ele impede que a gente faça coisas perigosas. Por exemplo, eu não me divirto me jogando dali para cá porque eu tenho medo. Isso me protege, isso é um mecanismo de defesa. Agora, o que a gente não está reconhecendo é que na televisão, no jornal, na família, na escola, na universidade, os nossos amigos, todo mundo botando medo da gente. Tá? Então, o medo ele é importante? Sim, ele é um mecanismo de defesa, mas até onde o medo é importante? Então, a gente tem que começar a descascar essas camadas de medo. Segunda questão, reconhecer os nossos egotrips. Tá? E isso eu acho que serve muito bem para o MEG. Eu participei do MEG, eu fiquei 1 ano e meio, um pouquinho mais, lá na empresa júnior da PUC, e até hoje eu tenho que, de vez em quando, dar uma limpadinha no meu ego. Por quê? Porque era presidente, né, amigo? Presidente, sacou? Então, você não vai conversar comigo que eu sou presidente, eu só converso com outros presidentes, outros diretores. Isso é uma loucura, gente. A gente entra numa empresa, 3 meses depois, a gente é consultor. A gente é consultor de empresa, bota roupinha social. Não é isso. Isso só esvazia a gente, isso só desconecta a gente da gente. Isso só torna a gente máquina. O que você é? Consultor. O que você é? Presidente. Né? Então, quando a gente aceita o convite do ego trip, é que a gente vai querer ser, como mostraram ontem também, ou anteontem, um executivo de uma grande empresa que virou presidente, né? Ficou entorpecido pelo ego dele, virou presidente e viu, caramba, e agora que eu virei presidente, o que eu faço? A minha vida está vazia. Né? Então, vamos reconhecer os nossos ego trips, e, cara, a gente tem muitos. Tá? Por quê? Porque a gente é traumatizado. Desde criança, desenho animado, com os heróis, né, com as mulheres bajulando os heróis, nas escolas, a separação, toda a zoação, quem é melhor, quem é pior, comparação, a gente se compara muito, eu quero ser o melhor, a gente falou disso ontem também, eu quero ser o melhor, que isso, cara, melhor do que o quê? Seja o seu melhor, mas melhor do que alguém, você já está se comparando, você não tem os mesmos valores que as outras pessoas, você não tem os mesmos sonhos que as outras pessoas, como é que você vai ser o melhor? Não existe isso.
né? Então, não vamos nos entorpecer pelo nosso ego, que está muito dentro da gente. Depois, deixar de lado a cultura ganha-perde. A gente aprendeu que para um ganhar, o outro tem que perder, né? A gente aprendeu essa questão da competitividade, que é muito nociva para a gente. Não, competitividade não traz inovação. Não, competitividade não motiva as pessoas a irem mais longe, e isso a gente está mais do que provado, dada toda essa era de industrialização, de patente, de propriedade intelectual, etc. Tá? Então, para começar, os jogos ganha-perde, eles são limitadores. Depois, os jogos ganha-perde jogam algumas pessoas para baixo, né? Os jogos ganha-perde nem sempre são justos, como vocês viram nos Estados Unidos, né? Você sabia que nos Estados Unidos hoje, a sociedade mais, teoricamente, mais meritocrática do mundo. Hoje, é 3 vezes mais fácil você manter o seu status social do que há 30 anos atrás. Tá? Então, a gente fala do sistema de castas na Índia, é o que a gente tem hoje nos Estados Unidos. Se você nasce rico, você vai estudar em escola de rico, conhecer os caras ricos que têm contato, vai estudar na faculdade boa, porque seu pai vai patrocinar essa faculdade, e aí você vai sair com os contatos e você vai continuar rico. Você fica ali, linear, né? Mas eles vendem um sonho. Não, você consegue, faça a sua empresa, etc, etc. Isso tudo para dar uma mexida na nossa cabeça. Tá? Então, os jogos de ganha-perde estão nos relacionamentos, estão nas famílias, estão na forma como a gente conversa um com o outro, e a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, basicamente, hoje, o nosso maior competidor, o nosso maior desafio, que é o que me motiva mesmo, é o não fim da nossa raça, da nossa espécie. Tá? Esse é o nosso maior competidor. Nós somos um time de 7 bilhões de pessoas competindo contra a nossa morte. Tá? Agora, a gente pensar que o meu micro-ondas compete com o seu, a minha consultoria compete com a sua, que loucura! Eu ajudo pequenas empresas, você também. Pô, vamos bater um papo, vamos juntar os nossos clientes. Por que a gente vai se separar por conta disso? Tá? Então, a cultura ganha-perde, ela mantém o sistema como ele é. E é muito difícil a gente desprogramar a cultura ganha-perde. Tá? Eu estou no meio desse processo agora. Na verdade, eu estou no meio desse processo todo. Né? Aprender a fazer perguntas. Vocês já repararam que o Excel é uma das coisas mais burras do mundo? Porque o Excel, ele não responde pergunta, ele faz conta. Se você não disser para o Excel o que é para ele fazer, ele não faz nada. E é assim que a gente está hoje. Né? Eu fiquei pensando outro dia, as nossas provas, elas são muito fáceis. O cara já define o problema para a gente. Aí é só aplicar a fórmula. Eu queria ver uma prova que o cara me descrevesse uma situação e falasse quais são as principais questões relacionadas a esse tema. Ah, isso sim seria uma prova difícil. Isso sim seria uma prova que a gente não consegue fazer. Decorar a fórmula, botar cola no braço e fazer a prova é muito fácil. Né? Então, a gente tem que aprender a fazer perguntas. Tem o Slavoj Zizek, que é um cara incrível, que eu recomendo que vocês vejam. Ele diz, questione as questões. Não responda as questões, questione as questões. Tá? Por exemplo, o que você vai ser quando você crescer? Né? Quantas vezes já não fizeram essa pergunta para a gente? Olha quantas coisas essa pergunta infere. O que você vai ser quando você crescer? Hoje, você não é nada. Hoje, você é pequeno. Quando você crescer, você vai ser algo, ou seja, já se encaixa aí numa maquinazinha. O que você vai ser? Advogado? Engenheiro? Você não vai poder ser nada diferente disso. Né? Ou seja, a pergunta ela já te limita. Como é que você vai responder a pergunta o que você vai ser quando crescer? É uma das coisas mais insanas que existem hoje. Tá? E, por fim, em termos de direcionamento, né? Como que a gente vai direcionar as nossas ações? O Eduardo falou aqui hoje, mais cedo, antes de mim, que a gente está definindo antes se a gente quer usar a moto, ou o carro, ou a bicicleta, do que para onde a gente vai. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente já começa a tentar resolver os problemas. A nossa cabeça ela é muito rápida, ela adora problema. Ela vai resolver os problemas. Só que a gente tem o coração, que a gente esqueceu. E às vezes eu ouço umas pessoas falando assim, nossa, eu sou foda. Às vezes eu deixo a minha emoção falar mais alto do que a razão. Porra, que bom. Então você ainda é humano, né? O Excel não deixa a emoção falar mais alto que a razão, né? Então, enquanto a gente ainda tiver um pouquinho de emoção, isso vai ser muito bom. E aí, usando o pensamento racional para convencer vocês a não serem racionais, que é uma coisa meio paradoxal, eu queria dizer para vocês uma coisa que não está saindo muito no jornal também. Descobriu-se já que o coração tem neurônios, que o coração pensa.
e que a informação passa antes no coração do que na cabeça, tá? Só que a gente passou 20 anos treinando a cabeça. Então, você imagina, se você jogou 20 anos de futebol e nunca jogou tênis, o que você vai querer jogar? O futebol, né? Então, agora a gente está nesse processo de treinar o coração, tá? E aí, eu não expliquei por quê, mas o título da palestra era Nós somos aqueles que estávamos esperando, né? E eu não expliquei por quê. A gente, na escola, na aula de história, quantas culturas pacíficas a gente estudou na escola? Quantas culturas pacíficas? Lembra da sua aula de história? Quantas? 0. A gente só estudou guerra, a gente só estudou conquista, a gente só estudou dominação. Mais um programinha instalado. Então, a gente sai da escola pensando o quê? O ser humano é egoísta, eu tenho que me defender desse mundo, cada um por si, Deus por todos, etc, etc, etc. Não é assim. Existiram e existem povos pacíficos, e o povo Hopi é um deles, tá? Então, o meu objetivo aqui hoje, como vocês não me conhecem como Zé Pacheco, eu não podia chegar aqui e simplesmente abrir para pergunta, né? Então, o meu intuito é dar essas bases aqui para a gente conseguir conversar agora e fazer perguntas e respostas. Mas antes disso, eu queria ler um texto que o povo Hopi escreveu para a gente, mas que é um texto que não está nos jornais também. E o texto segue dessa forma. Vocês andaram dizendo às pessoas que essa é a 11ª hora. Agora vocês precisam voltar e dizer a essas pessoas que a hora é agora e que há coisas a serem consideradas. Onde vocês estão morando? O que vocês estão fazendo? Quais são os seus relacionamentos? Vocês estão em boas relações? Onde está a água de vocês? Conheçam o seu quintal. É o momento de falarem a sua verdade. Formem as suas comunidades. Sejam bons uns com os outros. E não procurem fora de si pelo líder. Esse poderia ser um tempo muito bom. Há um rio que agora está correndo muito rápido. Ele é tão grande e ágil que chegará a assustar alguns, como nós. Esses vão tentar ficar na margem e se sentirão como que deixados de lado e vão sofrer muito. Saibam, o rio tem o seu destino. Os anciãos dizem que precisamos deixar a margem, saltar para o meio do rio, manter os olhos bem abertos e a cabeça acima d'água. Veja quem está lá do lado de vocês e celebrem. Nesse momento da história, não devemos fazer nada sozinhos, no mínimo entre nós mesmos. Quando fazemos, nosso crescimento e jornada espiritual tem uma parada. O tempo do lobo solitário acabou. Reúnam-se, abandonem as palavras esforço e conflito da sua atitude e vocabulário. Tudo que fizermos agora será feito de uma maneira sagrada e em celebração. Nós somos aqueles que estávamos esperando. Obrigado.